Olha, os últimos casos de crimes envolvendo menores de 18 anos trouxeram à tona a discussão novamente, né, Raquel, sobre a redução da maioridade penal. Jovens que têm menos de 18 anos e cometem crimes são apreendidos pela polícia e cumprem períodos de internação que chegam a, no máximo, 3 anos. A redução da maioridade penal é algo que gera polêmica na sociedade. Menores de 18 anos cometem crimes, algumas vezes hediondos, e não são penalizados de forma rígida pela lei. O último caso envolvendo menor infrator gerou comoção e revolta. Um rapaz chegava em casa depois de um dia de trabalho e foi assassinado com um tiro na cabeça por um adolescente de 17 anos, que completou 18 3 dias depois. Como era menor de idade no dia do crime, ele não pode ser preso e julgado como um homem adulto. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entregou no Congresso Nacional um projeto de lei que prevê medidas mais rígidas para os menores infratores. As mudanças propostas são as seguintes: o período de internação de até 8 anos em caso de crime hediondo. Depois de completar 18 anos, o infrator iria para uma ala especial e aos 21 anos seria transferido para um presídio. E maiores de idade teriam a pena agravada quando cometessem crimes com a ajuda de menores. Essa é a nossa discussão de hoje. Você pode participar do nosso debate, é só mandar sua pergunta ou comentário para o nosso site. Nosso endereço está aí, g1.com.br/globonews. Ou, se você preferir, você pode ligar para a nossa central de atendimento. O telefone é 4002-2884. O custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país. A gente aguarda a sua participação agora, aqui na edição das 10. Bom, e para tirar as suas dúvidas e também participar dessa discussão sobre a maioridade penal, a gente recebe aqui no estúdio um membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro e também advogado criminalista Carlos Nicodemos, que também é advogado da ODH Projeto Legal, que é uma ONG de defesa dos direitos humanos, né, Carlos? Muito bom dia para você. Bom dia, um prazer estar aqui contribuindo com esse debate tão importante. Muito obrigada. E a Ana também tem convidado em São Paulo, né, Ana? Aqui, Raquel, exatamente. Aqui a gente recebe Denis Pigosi, ele é procurador da República e professor de Direito Penal. Muito bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Obrigada pela presença também. Luciano, Raquel. Ana, a gente já tem vários comentários aqui de participantes, de assinantes que mandaram para o g1.com.br. Primeiro diz o seguinte: sou a favor da redução. Ainda acredito que o juiz deve ser obrigado a declarar que determinado menor possa ser julgado como adulto, tendo em vista seu comportamento antissocial. Opinião do Heitor Bonfim. Mais um comentário de assinante: o que resolve não é a redução da maioridade, mas dar educação e emprego. É a opinião da Maria Amália. Normalmente são as opiniões divergentes, a sociedade tem se mantido assim. Sou a favor, dia após dia, mais crimes têm sido cometidos por menores, pois os mesmos sabem que não serão punidos pelo que fazem. Gleidson Alves. Mais um comentário aqui: sou a favor, porém acho que primeiramente deve-se combater a desigualdade social, aumentar o investimento em saúde, educação e em projetos sociais. É a opinião do José Carlos. Tem mais assinante que mandou o comentário, a opinião aqui pra gente. Totalmente a favor, aliás, já era para isso ter acontecido há décadas. Não precisava esperar tantos menores praticarem esses bárbaros assassinatos, estupros e roubos. É a opinião da Maria de Fátima Nascimento. Mais um assinante mandando a sua opinião para a gente: reduzir a maioridade penal não vai diminuir a criminalidade, é o que acha o Mauro Ramos. E nosso próximo assinante diz o seguinte: concordo com a redução da maioridade penal, pois se um jovem de 16 anos tem o direito de votar, ele sabe o que é certo ou errado e precisa responder pelos atos e pagar pelos crimes cometidos. É a opinião do Márcio. Você, assinante, pode continuar mandando a sua pergunta, o seu comentário aqui pra gente. A gente coloca aqui no nosso telão, g1.com.br/globonews ou 4002-2884 é o nosso telefone. Carlos, opiniões muito divididas ali, né? Normalmente as entidades de defesa de direitos humanos são contra a redução da maioridade penal. E qual é a principal argumentação? Porque tem um argumento ali que é muito forte, que normalmente também é grande parte da sociedade que é a favor disso. Se tem a capacidade de votar e decidir o que é melhor pelo país, por que não decidir como agir melhor para a sociedade? Bom, esse é um tema complexo e que não pode ser debatido e discutido frente aos clamores que se colocam diante de casos tão emblemáticos que estão contextualizados na violência urbana que hoje o Brasil passa, especialmente nos grandes centros. Sem sombra de dúvidas, o Brasil ele está alinhado com os países em termos de legislação. E na década de 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2006, com a Resolução 113 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que instituiu o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E agora, recentemente, com a Lei 12.594, de 2012, que está completando um ano,
instituiu-se a Política Nacional de Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato Infracional. Nós temos hoje um conjunto normativo que daria conta se efetivamente ele fosse implementado. Por quê? Porque nós temos hoje, em termos estatísticos, de acordo com o último dado do Conselho Nacional de Justiça, do levantamento sobre o número de adolescentes no sistema socioeducativo hoje no Brasil, cerca de 28 mil adolescentes internados. Isso corresponde a quantos por cento do sistema prisional? Esse mesmo sistema prisional para o qual querem destinar os adolescentes, reduzindo a idade penal. Nós temos um sistema prisional com 520 mil pessoas, com um déficit de 120 mil vagas, e se pretende levar para esse sistema prisional sucateado, esgotado e altamente criminalizador, com alto índice de reincidência, esses jovens. Denis, o agravamento da pena, na sua opinião, diminuiria então o número de delitos cometidos por menores de 18 anos? Não, Ana, eu tenho uma posição. Eu sou, falando como cidadão, como procurador da República também, eu sou a favor totalmente para a redução da maioridade penal, respeitando a posição do Dr. Carlos Nicodemos. A sociedade brasileira hoje não aguenta mais. Ela está encarcerada. Quem está encarcerado é a sociedade brasileira. Hoje o pai, a mãe, quando o filho sai para se divertir, não sabe se volta. Eu repito, a maioridade penal ela tem que ser reduzida, senão a família brasileira vai morrer. É o que está acontecendo hoje. Quando eu escuto falar, 30 pessoas morreram hoje num atentado no Iraque. Mas quantas pessoas que morreram hoje no Brasil? Assassinadas. Então isso tem que ser feito de forma urgente. As pessoas têm que ter medo de cometer crimes no Brasil. Eu estou falando como cidadão de bem. Essa é a minha posição. Tem que ser reduzida a maioridade penal urgentemente. Senão a família brasileira, os nossos filhos, estão morrendo, vão morrer ainda, infelizmente. Doutor Carlos, isso que o doutor Denis falou é realmente muito forte, né? Porque parece, pela fala dele, que seria um estímulo à impunidade, essa falta de rigor na punição para os menores infratores. Eles até sabem disso, né? Em algum sentido, doutor Carlos, até lembrando daquele caso do adolescente que foi morto na porta de casa, quer dizer, foi morto por um outro adolescente, tinha 17 quase completando, ele só se entregou, quer dizer, decidiu se entregar porque estava completando 18 anos daí a 2 dias e sabia que a punição seria menor. Agora, tem uma questão, fora essas opiniões divididas da redução da maioridade, é o que colocou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao apresentar essa proposta de mais rigor para crimes hediondos, porque ele mesmo falou que em São Paulo 11% dos casos cometidos por menores reincidentes são homicídios. Quer dizer, não seria uma questão também não só de debater a redução ou não da maioridade penal, mas o maior rigor para crimes hediondos, porque esses menores com 16, 17 anos são homens, né? E cometem esse tipo de crime e, portanto, a proposta do governador de São Paulo. Bom, primeiramente cumprimentar o Dr. Denis em São Paulo e entender também a condição dele de cidadão como a minha, de buscar os melhores caminhos para a sociedade brasileira. E é nesse sentido, quando se propõe um aumento do período de internação, saindo de 3 para 8 anos, já se propõe também, existe no Congresso projeto de lei para ampliar para 5 anos, o que se tem que levar em conta é o que nos últimos 20 anos nós conseguimos, em termos de institucionalidade, implantar uma política socioeducativa. Porque, por exemplo, nós temos aprovado já há um ano a Lei 12.594, que é a lei que institui a política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Essa lei diz, entre outras coisas, que o orçamento público deverá destinar recursos para as unidades de internação dos adolescentes no sistema socioeducativo. Isso efetivamente não tem sido feito. Nós temos por hábito, diante dessas situações, e a gente se solidariza com a família, com a dor, o sofrimento da sociedade brasileira, em razão desses casos pontuais, e são exceção, nós temos que pontuar essa questão, é exceção. Se você fizer uma proporcionalidade do número de adolescentes hoje internados no Brasil, de acordo com o CNJ, algo em torno de 28 mil a 30 mil jovens, isso corresponde a 7% do total de pessoas adultas presas no Brasil. Então, se nós partimos desse referencial, vamos ver que a contribuição do adolescente
para a chamada macroviolência nos grandes centros, ela é na ordem de 7%. Então, como partir de uma exceção para construir uma regra? Dizer, vamos aumentar os anos de internação para esses adolescentes. Eu acho que está colocado hoje é que o Brasil, por exemplo, nós temos dados do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual eu integro, que para esse ano nós vamos investir em nível federal alguma coisa em torno de 55 milhões de reais para unidades de internação. Só que é preciso pensar essa política para além das unidades de internação. Eu tenho uma pergunta lá para São Paulo. Eu fiz um levantamento, na verdade, doutor Denis, que mostra que a maioria dos países tem como maioridade penal 18 anos. Mas alguns me chamam muita atenção. Por exemplo, Portugal começa com 16, Suécia com 15, Canadá e Rússia com 14, e Estados Unidos e alguns estados com 12 anos, inclusive com a posição de pena de morte ou prisão perpétua. O senhor tem uma avaliação se realmente essa diminuição, em alguns casos até grande mesmo, essa diminuição grande como 12 anos nos Estados Unidos, realmente refletiu numa melhora na segurança pública? Bom dia, Luciano. É um prazer estar falando com você, com a Raquel e todos os telespectadores. Como eu falei agora há pouco para a Ana, na minha visão de cidadão e membro do Ministério Público, principalmente como cidadão brasileiro, tem que ocorrer urgentemente a redução. Por quê? Porque senão toda a família brasileira está morrendo. Eu vou citar alguns casos. Me lembrei como está sendo hoje o café da manhã da família do João Hélio, aquele menino de 7 anos que morreu no Rio de Janeiro. Como está sendo hoje o café da manhã desse jovem de 19 anos? Na minha opinião, a questão da redução da maioridade penal ou não, até cai por terra. Porque a sociedade espera uma efetiva punição. Por que eu, como cidadão brasileiro, não tenho direito de andar com o meu carro, no farol, no sinaleiro, depende da denominação de cada estado, e poder olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, e poder andar com o vidro aberto? Isso eu não posso. Outra coisa, você tocou num ponto muito interessante, Luciano. Fugindo um pouquinho da maioridade penal, você falou da prisão perpétua. A prisão perpétua hoje é extremamente necessária. Eu trabalho há 15 anos na área penal, como procurador da República que atua como crimes federais. Luciano, hoje as pessoas praticam crimes, os menores praticam os atos infracionais, amanhã estão praticando também. Eles não têm medo hoje da lei. A população de bem, hoje a população tem que ficar com medo de cometer ato infracional. Olha esse menor, ele foi detido já 3 vezes e a gente esperou ele pela 4ª vez para matar esse menino de 19 anos, estudante. Que Brasil é esse? Que país é esse? Onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Eu sei que o problema está ligado à educação. Quanto que ganha um professor aqui, no estado de São Paulo, por exemplo? Essa medida do governo do estado de São Paulo, com o devido respeito, é uma medida política, paliativa. Isso aí não vai alterar nada. Desculpa, eu tenho o maior respeito, a minha família inteira de professores da rede pública. Hoje eu até falei aqui, 1 quilo de tomate está valendo. 1 quilo de tomate está valendo maior, custa mais que a hora-aula do professor da rede pública. O que a gente está esperando mais? Está esperando morrer mais quem? Temos que mudar a Constituição Federal. Outra Constituição Federal. Temos que ter prisão perpétua para determinados crimes. Senão, repito mais uma vez, a família vai morrer. A família brasileira vai morrer. E ninguém está fazendo nada. Doutor Denis, já temos vários comentários, mais comentários de assinantes. O Francisco diz o seguinte: sou a favor, um grande percentual dos crimes cometidos no Brasil tem o envolvimento de jovens entre 16 e 18 anos. O Fábio Rocha diz o seguinte: somos uma nova geração conectada e dotada de conhecimento. Nossos adolescentes não são mais os mesmos. Evoluímos e para pior. Sou sim a favor da redução. E o Rafael Lima também dá a sua opinião aqui no Edição das 10. Ele diz que basear-se na ausência de vagas nas cadeias para não baixar a maioridade penal é uma falácia. As prisões estarem ruins é um problema por si só e não deve influenciar a mudança do ECA. Então, os nossos assinantes dando seu depoimento, suas declarações, sua opinião aqui no Edição das 10. Eu tenho uma pergunta para o doutor Carlos, no Rio de Janeiro. Doutor,
Existe praticamente um consenso entre especialistas sobre segurança pública que reduzir a maioridade penal não funcionaria para recuperar os jovens infratores. Por outro lado, a gente está vendo aí a opinião dos nossos assinantes e também um levantamento do Datafolha que foi divulgado hoje mostra que 93% dos moradores da capital paulista concordam com a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: como esse tema com posições contundentes, tão apaixonadas de ambos os lados, deve ser tratado, levando em consideração o desejo da sociedade? Bom, nós temos que pensar que esse desejo da sociedade é um desejo apaixonado e muito em cima da solidariedade que se estende às pessoas que são vítimas diretamente de um crime no qual se envolve adolescentes. Queria destacar dessa proposta do governador Geraldo Alckmin, e aí não concordando com essa extensão de 8 anos, porque, volto a dizer, eu perguntaria ao governador Geraldo Alckmin quanto ao cumprimento do artigo 81 da Lei 12.594, que é aprovar num prazo de 1 ano uma política socioeducativa no estado de São Paulo, coisa que não foi feita até o presente momento, por exemplo, mas numa análise objetiva e racional, em cima de indicadores que efetivamente possam construir uma proposta, é preciso dizer que o Brasil hoje ele está alinhado com as principais nações no que diz respeito a esse indicador de 18 anos. E o próprio Unicef já se posicionou dizendo que a partir da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é assinada por mais de 190 países, e a maioria deles se alinham nesse conceito de que os 18 anos é uma marca referencial para aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente denomina como processo de desenvolvimento do adolescente. Agora, é verdade também que hoje o índice de reincidência é altíssimo no Brasil, em todos os estados. E essa reincidência é resultado do quê? Por exemplo, de unidades sem projetos políticos pedagógicos, onde se coloca a educação para ressocializar, onde se coloca um plano individual de inserção para uma profissão, para que ele venha para a sociedade, onde se tem a ausência, onde se tem denúncias demasiadas de tortura e agressão contra esses jovens. Nós tivemos agora notícias, na semana passada, no próprio Rio de Janeiro, de uma rebelião numa unidade denominada Santo Expedito, que é um presídio adaptado para colocar adolescentes autores de ato infracional, em absoluto desacordo com a lei e com a norma em todos os sentidos, do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança, da Lei 12.594. Além disso, nós tivemos, na semana retrasada, uma morte dentro do sistema socioeducativo de Pernambuco. E temos hoje várias unidades que apontam uma absoluta desgovernança no que diz respeito à falta de uma política nacional que possa enfrentar essa questão, a reincidência. Porque é verdade que hoje o ato infracional relativos à violência, como roubo, homicídio, latrocínio, ele não ocupa o topo da pirâmide. O topo da pirâmide é ocupado pela questão do ato infracional, da criminalização de jovens para o narcotráfico. São muitos pontos a serem avaliados e as opiniões são realmente divergentes, mas fica aí aberto o debate diante dessa proposta. Vamos aguardar então os resultados, que é de interesse de toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Carlos, mais uma vez. Muito bom dia para o senhor. E a gente agradece também o Dr. Denis lá em São Paulo. Dr. Denis, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigada a você, assinante, que também participou desse debate com a gente. A gente aguarda a sua participação para o próximo.